Tudo bem, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, falando sobre os impactos ambientais ou socioambientais que estão ocorrendo na América e na África. E na aula de hoje, nós vamos começar falando aí sobre o Katrina, o impacto causado pela passagem do furacão Katrina. Como podemos observar na imagem, a cidade de Nova Orleans se localiza ao litoral sul dos Estados Unidos, numa região propícia ao surgimento de furacões. Essa região foi afetada de forma devastadora pelo furacão Katrina. Nova Orleans se localiza à margem do delta do rio Mississippi, conforme nós podemos visualizar aqui. Aqui está a margem do Mississippi, um dos maiores rios do mundo e com grande volume de água. Aqui nós podemos visualizar a cidade de Nova Orleans, bem à margem, como nós podemos verificar aqui, bem próximo mesmo do rio Mississippi. Então, ou seja, isso facilitou muito na ocorrência do Katrina causar os grandes desastres naturais que ocorreram na época. Esse desastre causado pelo furacão Katrina é considerado o pior de todos os impactos socioambientais já ocorridos nos Estados Unidos. 1.500 pessoas morreram e outras milhares ficaram desabrigadas. Cerca de 134 mil casas foram destruídas, principalmente em relação ao rompimento dos diques. O que é os diques, gente? Os diques são áreas próximas aqui, como se fosse uma mureta, para impedir que a cheia das águas, essa água possa invadir as áreas urbanas. O que aconteceu é, o volume de água, causado aí pelo Katrina foi tão grande que esses diques romperam e acabou inundando as áreas urbanas. Aqui nós podemos visualizar a parte da destruição causada pela passagem do Katrina aí. As casas foram todas destruídas, como nós podemos observar aqui. Assim como o degelo das calotas polares, os climatólogos associam esse evento às mudanças climáticas que vêm ocorrendo nos últimos anos. Segundo eles, essa alteração climática pode alterar o ciclo da natureza, levando aí a formações de furacões cada vez mais intensos. O aumento da temperatura do planeta é causado pelo aumento do CO2, ou seja, nos últimos anos, nós verificamos que a grande quantidade desse gás acumulado na atmosfera ele vem causando o que nós denominamos de aquecimento global. No mapa, a anamorfose aí, mostra os países mais que emitem esse tipo de gás. Pode observar que a área de verde aqui, que destaca principalmente a China, são os maiores emissores. O mapa ele faz uma projeção entre 1850 e 2007. Os Estados Unidos, a China e alguns países europeus se destacam entre os maiores emissores de gás considerado aí gases de efeito estufa. A América do Sul e a África, pode observar que eles são bem menores em relação aos demais. Então, a anamorfose significa que quanto maior é a área apresentada, maior é o emissor de gás, como nós podemos observar no mapa aqui. Da mesma forma, a Oceania, ela parece pequenininha. Então, os dois, África e América, eles emitem gás, mas em menor quantidade que os países asiáticos e os Estados Unidos. Com a crescente urbanização, outros problemas irão surgir, como, por exemplo, a impermeabilização do solo. Isso causa inundações nas partes mais baixas, ou seja, além da inundação, também pode ocorrer o deslizamento de encostas, que é muito comum em áreas urbanas. Tais processos ocorrem tanto em áreas economicamente mais desenvolvidas, como a América do Norte, como também pode ocorrer em regiões menos favorecidas, como a América Latina e o continente africano.
Na atmosfera das grandes metrópoles, concentra-se grande quantidade de poluentes. Poluentes que são liberados tanto pelas fuligens dos pneus do carro, como também pelos escapamentos, pela queima dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás, e também liberado pelas indústrias. Tudo isso irá criar na cidade o que nós denominamos de microclima, que irá se diferenciar do clima do entorno da cidade. Essa concentração de poluentes nas áreas centrais das cidades irá gerar um fenômeno que nós denominamos de ilha de calor. Como isso acontece? Nas áreas mais centrais das cidades, devido ao alto índice de poluição e devido à grande quantidade de edifícios, e por ter mais áreas pavimentadas, forma sobre ela aqui, forma aqui nessa região uma bolha de calor. Então, ou seja, a temperatura nas regiões mais centrais da cidade será mais quente e irá diminuir conforme se afasta para as áreas periféricas ou suburbana, né, como em direção às áreas rurais. Pela quantidade de áreas verdes, a temperatura será menor e tende a aumentar em direção às áreas mais urbanizadas. Nas áreas urbanas, outros fenômenos também podem acontecer. Nos períodos mais secos, geralmente na época do inverno, nas cidades pode ocasionar um fenômeno conhecido como a inversão térmica, quando uma camada de ar frio se forma a baixa altitude, ou seja, bem próximo das áreas de edifícios. Essa camada de ar frio impede a subida do ar mais quente que está rente ao solo, ou seja, essa área fria com grande concentração de poluentes pode causar danos à saúde humana às pessoas que vivem na área urbana. Quem tem problemas de bronquite, de asma, vai sofrer muito nesse período devido à grande concentração de poluentes, como nós observamos nessa imagem aí, Essa névoa escura aí é de grande concentração de poluentes, de origem, né, de queima de combustíveis fósseis, de indústria, do desgaste de pneus dos veículos, do desgaste também do asfalto. Aqui nós podemos visualizar o funcionamento da inversão térmica. Num período normal, o ar quente ele se eleva para a camada mais fria e tende a chegar às regiões mais frias lá. Isso é um fluxo normal, porque ele está partindo do solo mais quente para as regiões mais frias. Na inversão térmica, o ar quente está retido próximo do solo, rente do solo. Acima dos edifícios forma-se uma camada de ar frio. Acima desse ar frio, uma camada de ar quente, e acima do ar quente, outra camada de ar frio. Então, ou seja, essa camada de ar frio aqui, ela fica retida bem próximo do solo, ocasionando aí um grande acúmulo de poluentes, ou seja, a poluição não consegue se dispersar, ficando aí com grande concentração de poluente próximo das áreas urbanas. E, consequentemente, isso pode levar a um outro problema que é comum também nas áreas urbanas, que é a formação de chuvas ácidas. Nós agora iremos fazer uma análise dos principais impactos socioambientais que estão acontecendo aí, tanto no continente americano quanto também no continente africano. Aqui nós podemos ver áreas que são suscetíveis à ocorrência de deserto. Essas áreas vermelhas são as áreas com um risco maior. Nós podemos observar que nós temos essas áreas aqui nas regiões nordeste do Brasil. Enquanto que no continente americano nós percebemos aí que existem essas áreas de grande risco, tanto nas áreas ao norte do deserto do Saara, onde margeia o deserto do Saara e faz aí também limite com o mar Mediterrâneo, e ao sul do Saara, aí, então, ou seja, margeia o Saara no norte e ao sul. E nós temos também em direção ao interior da África, como nós podemos observar aqui, como também lá ao sul do continente africano, áreas com grandes riscos de formação de deserto. Então, ou seja, essas áreas requerem uma atenção especial de governos, né, da população e de organismos internacionais, como ONGs. Tanto o Brasil quanto a África, eles possuem uma grande quantidade de
florestas tropicais. Florestas essas que nos últimos anos, né, vem sofrendo alteração pelo desmatamento. E o desmatamento é um principal fator que leva aí à formação de áreas desertas, né, ou seja, que passa a ser ocupada pelas atividades agrícolas, pecuária, agricultura, ou que seja mineração, né, que com o tempo essas áreas perdem ali a fertilidade do solo e, consequentemente, aí leva aí à formação de áreas desertas. Algumas florestas do mundo é compartilhada com outros países. Podemos citar o exemplo da floresta amazônica, que além do Brasil, a floresta está em outros países como a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia. Então, ou seja, há isso já necessidade de ambos os países ter um certo cuidado em relação à manutenção e à forma de exploração dessas florestas. Uma parcela da floresta amazônica já foi devastada, ou seja, quando nós olhamos na imagem de satélite, já percebemos as áreas embranquiçadas, já foi alterada pela ação humana. Então aquele verde que nós observamos do alto começa a perder sua tonalidade e aí aparece as áreas que foram destruídas para ceder lugar aí a projetos de pecuária, de agricultura. Então a floresta aos pouquinhos ela começa perdendo seu espaço. Dos 6 milhões de quilômetros quadrados que existe da floresta amazônica, hoje uma certa parcela dela, mais de 20%, já foi retirado para atender a exploração econômica. Na África não é diferente. Dos quase 7 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais, restam apenas hoje cerca de 10%, ou seja, grande parte já foi destruída. Olhando do alto, a gente imagina que está tudo preservado, as áreas de verde da África, mas quando nós aproximamos a imagem, nós percebemos o processo de desertificação pela ocupação humana. Então, ou seja, a ocupação desordenada do solo pelas pessoas e pela proximidade que existe com o deserto aí, acaba que essas regiões vai se tornando aí, como nós podemos observar aí, a área semidesértica, uma região que faz transição para o deserto do Saara. Então, conforme nós aproximamos, encontramos grandes bancos de areia devido à ocupação humana desordenada. Aqui, praticamente toda a área já virou deserto já, toda a região está toda formada de areia, próximo de um vilarejo. Assim como a África, o Brasil também corre grande risco de formar áreas desérticas também. Essas áreas de vermelho, nós podemos observar aqui, de vermelho, são núcleos que já ocorreu, está ocorrendo o processo aí, de desertificação. Entre as atividades que mais contribuem aí para o elevado índice de desmatamento, nós podemos citar a mineração, principalmente nas regiões amazônicas e algumas florestas da África, as atividades também da pecuária e da agricultura, né, as madeireiras também, que estão atuando aí dentro das florestas, retirando madeiras para vender de formas clandestinas. Então percebemos que o desmatamento, ou seja, as atividades humanas, muitas vezes de formas ilícitas também, elas levam com o tempo o assoreamento, a infertilidade do solo. Pode isso causar tanto a formação aí da desertificação, como também do assoreamento e, consequentemente, também pode levar à arenização do solo, como já ocorre em regiões do mundo, como podemos verificar também no sul do Brasil. Tais atividades também são responsáveis pelo rápido processo de redução das formações vegetais do continente africano. Nós podemos observar aqui, essas áreas mais claras aqui, um amarelinho para um tom mais branco, são áreas que já sofreram aí a retirada da cobertura vegetal que existia ali, natural, e já foi inserido a produção da pecuária, seja ela pecuária, agricultura, então já tem uma atividade econômica sendo desenvolvida ali. E essas áreas de verde, tonalidade mais escuro, são as áreas que ainda estão preservadas. Em meio século, as savanas africanas sofreram aí uma redução de 2/3 de suas formações originais. No Brasil, onde existe a savana, o cerrado,
O nível de destruição também já chegou nível elevado, ou seja, nós já perdemos aí mais de 60% da cobertura original do nosso cerrado. Nas regiões centrais do Brasil, por exemplo, as áreas do cerrado, em grande parte, já foi retirado para ceder espaço para a atividade agrícola, entre elas a produção de soja. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Nós retornaremos depois, dando continuidade na aula 3 sobre o assunto que nós estamos falando. Até lá, até mais.